Fala galera, aqui é o professor Elvis e nós vamos começar mais uma aula importantíssima que é função inversa. Para a gente poder falar sobre função inversa, a gente tem que entender algumas coisas. Então, para que a gente possa determinar a inversa de uma função, né, a gente tem que entender que só existe função inversa se a função no caso for bijetora. A função f tem que ser bijetora, porque se ela não for bijetora, a gente não vai conseguir obter a função inversa, tá? E a função é chamada bijetora quando todos os elementos do domínio, ou seja, o conjunto A, tem uma única imagem e diferente, né, no conjunto B. Então, quando a gente fala de função, né, sobrejetora, injetora e bijetora, né, no conjunto B não pode sobrar elementos e cada elemento do conjunto B só pode receber uma única seta. Quando isso acontece, a função é chamada de bijetora, tá? E aí, no caso da função inversa, né, se a gente fosse inverter o sentido da seta, né, de B para A, você pode ver que ainda iria existir função, tá? Então, entendendo isso, a gente pode agora partir para o cálculo da função inversa. É bem simples calcular a inversa de uma função. Então, dado uma função y igual a 3x menos 6, a gente vai calcular a inversa da seguinte maneira. Primeiro passo aqui que eu coloquei, isolar o x. Aqui é uma questão de álgebra, tá? Você vai trabalhar a equação, né, deixando o x sozinho. Então, o menos 6 troca de lado na equação, ele fica positivo. E o 3 que está multiplicando o x, ele passa para baixo dividindo, tá? E depois a gente substitui a letrinha x por y e y por x e está pronta a sua inversa. Tem outros exemplos em que a pessoa faz diferente. A pessoa primeiro troca as letras x por y e y por x e depois isola, mas não tem problema. As duas vão dar no mesmo e eu preparei dois exemplos aqui das duas maneiras. Vamos lá? Outra coisa, f de x é a mesma coisa que y, não esqueça disso, galera. Então, no meu primeiro exemplo, um exemplo simples. Então, 2x mais 1, a gente vai calcular a inversa dessa função. Então, vou fazer igualzinho o passo a passo que eu dei. Primeira coisa, a gente vai isolar o x. Então, mais 1 troca de lado, ele troca o sinal. E o número que está na frente do x, ele está multiplicando, ele passa para baixo e dividindo. Depois a gente só troca as letrinhas x por y e está pronta a nossa inversa. Beleza? No segundo exemplo, é um pouquinho mais difícil, né? Eu tenho uma função aqui um pouco mais trabalhosa. Então, dada a função f de x igual a 2x mais 3 dividido por 3x menos 6, com x diferente de menos 2, calcule a inversa. Detalhe, esse f elevado a menos 1 é o símbolo da função inversa, tá, galera? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai começar com o passo 2. Primeiro eu vou trocar x por y. Feito isso, agora a gente vai isolar o y para determinar a inversa. Aqui é uma questão de álgebra, galera, né? Aqui a gente vai ter que multiplicar, é como se tivesse 1 embaixo do x aqui, a gente vai ter que multiplicar cruzado, beleza? Aí multiplicando cruzado, o x vai ficar multiplicando o denominador, 3y menos 6. Agora a gente aplica a distributiva, vai ficar 3xy menos 6x. Por quê? Porque o x está multiplicando o parênteses, galera. Agora, a gente traz o 2y para frente na equação, ele troca de sinal. O 6x a gente joga para o outro lado, ele troca o sinal. Lembrando que eu estou tentando isolar o y. Então, eu vou tirar tudo que estiver perto do y e vou passar para o outro lado na equação. Essa é a ideia, tá? Então, ó, o 2y veio para frente e o 6x foi para trás. Quando trocou de lado, trocou de sinal.
Agora eu vou fatorar essa primeira parte da equação, porque o y está aparecendo duas vezes, tá? Então você coloca o y em evidência, vai ficar 3x menos 2. E agora a gente passa esse 3x menos 2 para baixo dividindo, que está multiplicando o y. E pronto, está pronta a nossa função inversa. É só isso, galera. Se você entendeu, você não erra mais, tá? Então se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo para poder continuar me ajudando. Um grande abraço aí, só continuar treinando. Valeu, fui!